E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu anunciarei as últimas informações do Botafogo, que hoje enfrenta o time do Bragantino. Lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0, então o jogo hoje será um pouco mais tranquilo aí para o time do Fogão, que está enfrentando aí algumas picuinhas internas aí, mas isso acredito que não deve interferir na partida de hoje, de logo mais às 7 horas da noite, o jogo da volta contra o time do Bragantino, né? Lembrando que o primeiro jogo foi no Newton Santos e agora o jogo será em Bragança Paulista. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações de Botafogo, tudo o que está acontecendo nos bastidores e a preparação para essa partida e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Pelo Bragantino, que recebe o Botafogo de John Textor. De um lado, uma equipe mais tranquila, com a vantagem de 2 gols construída no Newton Santos. De outro, o Bragantino, que precisa de uma vitória por 3 ou mais gols de diferença para avançar direto. A gente entende a dificuldade do jogo, a qualidade do adversário, mas se tem uma coisa que o nosso time está mostrando e provando é que, mesmo nessas situações adversas de disponibilidade e que o resultado positivo não tem vindo, a gente tem competido muito bem com todos, então não existe jogo inacessível. Um triunfo por 2-0 do Massa Bruta leva a decisão para os pênaltis. A missão para o time paulista não é fácil, já que também tenta contornar a fase difícil na temporada. São 6 jogos sem vencer, com 1 empate e 5 derrotas. E no fim de semana, acumulou mais um resultado negativo. Perdeu para o Galo por 2-1 pelo Brasileirão. O Botafogo também perdeu no Brasileiro, no domingo para o Cruzeiro. Essa foi a primeira derrota do técnico David Ancelotti no comando da equipe. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. E além de viver dias tensos nos bastidores, com a disputa entre John Textor e a Eagle Football, o Botafogo tem outros problemas para logo mais. Desfalques de jogadores importantes. O primeiro é o goleiro John. O atleta de 29 anos negocia com a West Ham da Inglaterra e está fora dos relacionados. Léo Link deve ser titular. Cuiabano com uma lesão no tornozelo esquerdo e Caio Pantaleão com um problema no músculo posterior da coxa direita também não viajaram com o elenco. Os dois se machucaram contra o Cruzeiro. E o técnico Fernando Seabra também precisa lidar com desfalques. A gente precisa olhar para aqueles jogadores que a gente tem à disposição, enxergar aqueles que estão em condição de fazer um jogo competitivo e também precisamos olhar para dentro, né? Contra o Fortaleza trouxemos o Palácio, hoje trouxemos o Cauê, então é possível que a gente traga mais jogadores para a base nesse momento. O problema é que das vantagens todas conquistadas, a mais expressiva ficou essa do Botafogo, vencendo por 2-0 o Bragantino, que passa por um momento ruim também no Campeonato Brasileiro. Começou muito bem a competição, mas oscila, pelo menos agora. Chico Garcia, qual é a possibilidade, na sua opinião, do Bragantino conseguir segurar o Botafogo e reverter o resultado? É pequena, Renata, pelo momento do Bragantino e exatamente pela vantagem. Porque se fosse um gol, a gente sabe que competição mata-mata, muitas vezes, né, você vai jogar em casa, você mobiliza ali um elenco, às vezes dá tudo errado para o adversário, dá tudo certo para o seu time. A gente sabe que essas coisas, a aleatoriedade, ela é convidada nesses jogos de mata-mata. Agora, com 2-0 e no momento instável que vive o Bragantino, eu realmente não acredito. Acho até que o Botafogo, na minha opinião, pela tendência, pode até vencer o jogo mais uma vez. Eu acho que é das voltas, né? Talvez a mais tranquila, essa classificação, possível classificação do Botafogo. Edu Dracena, o Botafogo tem problemas fora de campo, na questão da SAF, algumas complicações com o John Textor, mas o grande assunto é o goleiro John, muito próximo de se transferir para o futebol inglês. Neto, goleiro experiente, está chegando, mas por enquanto o John não vai para a partida de logo mais. Sim, Renata, era uma referência da equipe do Botafogo, né, campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É uma posição bem carente. E é claro, né, o Botafogo já indo atrás de jogadores, o John Textor não brinca em serviço, então já está trazendo o Neto aí, um jogador também jovem, com potencial. Agora, a equipe do Botafogo é uma equipe em formação ainda, na minha opinião, sabe, Renato? Porque
com a chegada do treinador, o treinador ainda, por mais que já tenha algum tempo, está se adaptando ao futebol brasileiro, mas os jogadores que o Botafogo tem individualmente é melhor do que a equipe do Bragantino. E quem também falou do time do Botafogo foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí do time do Fogão contra o Bragantino, essa chegada do Neto e muito mais. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Vamos falar do Botafogo, fogão de tanta gente. Hoje tem jogo contra o Bragantino, o Botafogo venceu o jogo de ida por 2-0, mas a gente vai falar ainda sobre o imbróglio. Então, fogão de tanta gente. De gente demais também, você não acha? Você está falando de palavras difíceis? Imbróglio, John Textor. Aí ele escreve imbróglio essa aí. Mas é de gente demais esse fogão, não é? Não podia ser só inclusive do ex-presidente. É Carlos Augusto, o primeiro Montenegro. nome? Carlos Augusto Montenegro falou sobre John Textor. Ele falou ou vazou o áudio? Vazou um áudio, né? Agora é moda esse Ele falou, né? Vazou um áudio. Falou do mesmo jeito. Vazou é porque falou. Falou do mesmo jeito. Vazou ou foi vazado? Vamos acompanhar. A Ares foi na lábia do Textor e colocou 450 milhões de dólares na Eagle e, como garantia, pegou todos os ativos da Eagle, contratos de televisão, de material, e pegou as ações dos sócios, todas as ações do John Textor. E o Textor não estava conseguindo pagar. Vendeu o Crystal Palace, amortizou parte, mas ainda está devendo, acho que uns 300 milhões de dólares, não tem dinheiro. E perdeu as ações. O Textor agora está tentando sair fora da Eagle, que na verdade ele já saiu no papel, parece que é isso, mas está tentando ficar com o Botafogo, mas ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, então ele está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. Caramba, está devendo 300 milhões de dólares? O Carlos Augusto Montenegro, a título de informação, é mais do que ex-presidente do Botafogo, né? Ele é o presidente campeão de 95, campeão brasileiro. Tem uma carreira ligada ao IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa. Então, deve saber do que está falando. É um caso típico no caso do Textor, alguém que tentou dar um passo maior que a perna, né? Mas agora... Segundo o Montenegro, parte desses 350 milhões de dólares já foi amortizada com o negócio do Crystal Palace, que o Textor tinha vendido, e ali você amortiza, mas ainda assim é uma dívida grande, uma dívida só de $100, né? E aí, pensando com a realidade de um mercado, de um clube que está inserido no mercado brasileiro, já é complicado de fazer captação, de convencer investidores a botar mais grana em dólar num clube que vai faturar em real, agora sem essa rede de multiclubes por trás. Então, é uma situação ainda nebulosa. A gente precisa acompanhar os próximos capítulos para entender como o Textor vai fazer essa operação. Eu nem duvido da boa intenção do Textor de ficar com o Botafogo, até porque ele se realizou, um projeto que deu frutos, gerou resultado, foi campeão de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ele foi, de certa forma, muito acolhido pela comunidade botafoguense. Ele passa a entender que não é um negócio qualquer, o futebol tem esse lado, né, quando você é vencedor, de dar uma recompensa além da financeira. Mas tem um ponto nessa questão que é sobre as SAFs. A SAF do Botafogo hoje é tida como bem-sucedida. Um negócio que deu certo, que tirou o Botafogo do fundo do poço, de uma situação de segunda divisão, para disputar os principais campeonatos no cenário brasileiro e até mesmo continental. Agora... Não só disputar, ganhar. Exato. E esportivamente o Botafogo deu um salto inequívoco. Agora, do ponto de vista de negócio, o torcedor precisa entender isso. Quando vira SAF, o clube pode ter vários donos, menos o torcedor. O torcedor deixa de ser dono do clube. A ideia de que, não, o grande proprietário, o grande também não era dono antes. Desculpa. Exato. Mas deixa de ser dono, entre aspas. Era dono antes? Mas hoje, Abel, se o torcedor do Botafogo tiver alguma objeção a investidor, a modelo de negócio... Ele não pode fazer nada. Ele não tem voz nenhuma, assim como a associação.
Então, hoje, o Textor pode chegar numa situação limite. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que ele consiga captar no mercado, até pela credibilidade que conseguiu nos últimos anos. Mas hoje, se o Textor chegar numa situação limite, em que ele precisa vender para não sacrificar o seu patrimônio, eu tenho certeza que ele vai abrir mão. E aí pode chegar um novo dono com ideias totalmente opostas, até querendo, de certa forma, se desfazer de ativos, de mudar o patamar do clube. Não queremos, a gente não quer que o Botafogo dispute nesse patamar. A gente quer reduzir investimento, o Botafogo vai ser um clube de Série B. Isso pode acontecer. Então, é algo que, mesmo o clube se protegendo... O cara vai comprar o clube que está ganhando o Libertadores Brasileirão e vai pensar que o clube agora vai ser de Série B? Abel, não existe. Abel, com clube... Então, hoje o Botafogo tem, de certa forma, a empresa do Textor tem esse passivo para resolver, de um fundo de investimento que botou muita grana e quer o seu retorno, quer agora de volta de alguma maneira. E para resolver... Um fundo de investimento, se assume um clube, qual é o interesse lá? Dar lucro para o acionista. Então, os caras vão fazer isso da forma que eles bem entenderem. Isso chama corte de gasto, eu já vi isso aí. Então, ele... É muito lugar. Várias vezes. Mas na realidade de empresa, como o Botafogo é hoje, acontece muito. Uma empresa tem uma dívida, os caras vão lá, sucateiam, vendem tudo que é possível, a empresa entra num patamar menor e roda ali, de certa forma, só para... fazer número enquanto esses caras estão capitalizando com o que podem. Então, essa é a realidade de clube-empresa. E não estou dizendo que isso vai acontecer com o Botafogo, mas é uma das possibilidades caso o Textor não consiga captar investimento para, de certa forma, sanar essa dívida com fundo de investimento. O torcedor do Botafogo quer saber só o seguinte: a vida sem o Textor? Pode ser que haja uma vida, ontem a gente tocou nesse assunto, pode ser que haja uma vida até melhor. Pode ser que chegue um investidor com outra ideia e uma ideia promissora. Então, mas é tudo muito lotérico, é por isso que eu acho que SAF não é a panaceia universal, não é a solução para tudo, porque você perde as rédeas do seu destino. E por que perder as rédeas do seu destino? Porque você está com a corda no pescoço, você não tem dinheiro, se você tivesse dinheiro você não entrava nessa. E eu acho que o futebol é um negócio grande o suficiente para ser uma própria SAF, negócios à parte. O futebol é um grande negócio da indústria de lazer, mas aqui, infelizmente, não se pensa assim. Né? Não, os clubes não se estruturam para vender o negócio de futebol. O problema é que é óbvio que a SAF não é a solução de tudo. Existem SAFs e SAFs. O problema é que no Brasil, você está comparando esse modelo de SAF com um modelo associativo falido em quase todos os clubes. Mas isso é perigoso. Falido em quase todos os clubes. Não, mas é perigoso. Se a SAF tem riscos, o modelo associativo do jeito que está ou estava na maioria dos clubes é mais Tudo bem, mas perigoso, a coisa não é excludente. Tem mais riscos, é mais falido, é mais tudo negativo, ou não é? Você tem casos como o Palmeiras e o Flamengo que estão sobrevivendo no modelo associativo. Como estava o Botafogo? Então, como estava o Cruzeiro? Como estava o Vasco? Como está o Corinthians? Como está o Santos? Mas que pode se tornar uma regra. Você não precisa se entregar a preço de banana. Eu acho que no caso do Botafogo, até aqui foi uma SAF bem sucedida. Ninguém discute. Sim. O botafoguense viu o time jogar o Mundial, foi campeão da Libertadores, mas agora está passando por um momento... Brasileiro. Está passando por um momento que não é o mais agradável. Isso é uma loteria. Pode vir um cara melhor que o Textor e pode vir alguém pior que o Textor, do ponto de vista do torcedor. Melhor ou pior, a gente fala sempre dos resultados em campo. E aí, pessoal, vocês acham que essa parte aí do Textor, tudo que está acontecendo, pode sim afetar o time do Fogão? Vocês acham que essa sociedade dele com o Marenax... Né? Vocês acham que o Botafogo, se ele focar só no Botafogo, se ele abandonar o Leão e ficar só no Botafogo, vocês acham que o Botafogo tem tudo a crescer? Vocês acham que está tendo alguma coisa aí nas internas do Botafogo que a gente não sabe? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, hein? Agora vamos voltar aqui pro vídeo. Perfeito. Então, se você tivesse as rédeas do seu destino, sendo você a própria SAF, encarando isso aí como um negócio, o Textor é lá da indústria de entretenimento, de lazer, de efeitos especiais, a Red Bull vende lá sua bebida. O futebol tem que pensar em se vender como futebol. Perfeito. Você está dizendo, assim como o Breyer colocou, se por acaso o Textor não continuar, pode vir alguém melhor, pode vir alguém pior. Como no caso associativo, como era o Botafogo antes, ali só vem um pior e depois vem outro pior. No Corinthians, por exemplo, sai de um pior, vai para outro pior. No Santos, sai de um pior, vai para outro pior. No Cruzeiro, sai de um pior, vai... Sim. Então, cuidado com o que a gente vai comparar. Mas nessa dicotomia, para usar uma outra palavra
bem danada, nessa dicotomia de sim e não, de bem e mal, a gente corre riscos. Eu acho que estava na hora, em outros casos, dos clubes pensarem em eles tratarem o futebol como um negócio. Eles serem os donos do negócio. Eu acho que essa coisa de você perder as regras... Você acredita nisso? Bom, é uma utopia porque as pessoas não querem. Acredita nessa possibilidade? Porque mexem... No Brasil? Não tem porque são burros, né? Não tem porque são burros. Não é só burro, não. Tem alguns que são muito espertos. Eu não conheço... Pensam mais neles do que no clube. Tem vários. Então, mas esses caras têm que ser expurgados. A gente está falando de um negócio que bota muito clube aí sem ter time decente, bota público de 40 mil pessoas na quarta e no domingo para ver absolutamente nada. Que negócio da indústria de lazer você faz isso? Isso está sendo jogado fora. Mas isso está aí há décadas. E no caso do Botafogo, até para ser justo, o associativo foi muito competente ao estruturar o projeto de SAF. Porque o Botafogo foi um dos pioneiros a discutir SAF e serviu até de referência para a lei das SAFs, e foi ali uma discussão longa, várias vozes ouvidas. Não foi Vasco, né? Exato, muito bem estruturado, um plano que o Botafogo levou para o mercado, aí encontrou o texto. Ah, não, esse cara aqui tem clubes em outros lugares, negócios que já funcionam, é um investidor ideal, e foi todo um processo em que se respeitou os ritos ideais. Agora, mesmo nesse processo muito bem estruturado, você está refém do imponderável que é o seu investidor, o cara que botou dinheiro, ter problemas, como está acontecendo no contexto. Então, o ponto para o clube, é fundamental que se tenha uma participação maior nesses negócios. Porque não pode ficar com 10%, com 20%, com 30%, porque aí você não tem voz nenhuma. Nessa, por exemplo, numa dividida dessa, se o associativo tivesse voz suficiente... Até mesmo um investidor, um novo investidor, na hora de tentar realizar um negócio ou se desfazer, ele vai precisar respeitar a vontade majoritária do clube. E aí você pode falar, o clube é ruim, o clube tem problemas, mas ainda assim, nesse modelo, a torcida tem um peso. Porque esses caras só são eleitos, de certa forma, com algum apoio de torcida. Então, eu vejo que, no caso do Botafogo, é aguardar os próximos capítulos, mas também serve de lição que mesmo um modelo muito bem sucedido de SAF pode acabar tirando o poder do clube de interferir no seu futuro e no seu destino. E hoje tem jogo. Temos a provável escalação? Ninguém respondeu. Ah, sim, temos. Então vamos lá. Está na tela. Fernando Seabra, professor do Red Bull Bragantino, com Cleiton, Natan, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê. Desfalques, hein? Mas o John, que estava suspenso, volta, né? Não jogou contra o Atlético Mineiro, né? John, Gabriel, Eric Ramírez, Lucas Barbosa, Sacha e La Quintana. Fez um gol no último jogo, mas não adiantou, porque o Bragantino foi derrotado. Belo gol. Raro e belo gol do La Quintana. É verdade. La Quintana, ex-Penharol. Ex-Santos Futebol Clube. Ex-defensor. Ele começou no Defensor Esporte, time lá de Montevideo. Enfatize o defensor. Defensor. Ou defensor, como dizem alguns. Não tem ou. Isso é defensor o nome. Falar isso não tem defesa. Davi... mas tem estrangeiro que chama o São Paulo Futebol Clube de São Pablo. O problema é do estrangeiro. De São Pablo? O defensor pode ser defensor. Não pode. Léo Link, Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Newton, Arthur Savarino, Montoro e Arthur Cabral é o provável Botafogo para um duelo que está decidido, quase decidido ou em aberto? Encaminhado. Ah, boa, você usou a palavra boa. Eu diria encaminhado. Acho que é uma vantagem maior do que dos outros casos, né? Primeiro, evidentemente pela questão matemática e segundo pelo adversário, né? Eu acho que o Bragantino, apesar das boas campanhas que vem fazendo, é um adversário mais acessível do que nos casos do Flamengo contra o Galo e de Corinthians e Palmeiras, e mesmo de Fluminense e Inter. Está encaminhado. Eu só olhei essa escalação do Botafogo, Abel, e notei, já a entrada do Léo Link, né? Tá fora o John. Como esse Botafogo é uma metamorfose ambulante, né? E já chegou o Neto, tá? Já está acertado, o Neto já está vindo para ser o reserva, para ser o titular, né? Ser o substituto do John que vai embora. Como tem sido mexido esse time, né? Também por conta da política da SAF, que jogadores que vêm e vão.
É parte desse negócio. Mas o Botafogo tem a classificação para responder aí a sua pergunta, eu qualificaria como encaminhada. Mas ainda não decidido. Não. Certo, Eugênio? Não está decidido não. O jogo em Bragança é uma vantagem, né? É uma boa vantagem. E, sendo inteligente, o Botafogo pode explorar essa vantagem, mas o Botafogo vem de um resultado ruim contra o Cruzeiro em casa e o Botafogo passa por esse momento de muita indecisão, né? Indefinição do que vai ser, né? Eu temo muito porque tem ação na justiça e tal, que em algum momento bloqueie as verbas, que alguma coisa aconteça e que isso afete diretamente, né, o dia a dia do time. Espero que não, que essa situação se resolva da melhor maneira. Mas o Bragantino não vive um bom momento, vem de muitos resultados ruins, né? Virou o fio completamente, só que continua sendo um time com potencial técnico interessante e que, tenho certeza, vai lutar ao máximo para tentar passar pelo Botafogo, embora saiba que a desvantagem que tem hoje é realmente significativa, pensando em Copa do Brasil. Vamos colocar em porcentagem, ou naquelas tradicionais fichas, a chance do Botafogo se classificar em 10 ou do Bragantino. Eu colocaria 8-2 para o Botafogo. Eu sou um pouquinho menos otimista, 7-3. Porque 6-4 é a mínima não vai ser. Para mim é 6-4. É? Peraí, foi 2-0. Na mínima? 2-0 não é nenhuma goleada, Ben. Diriam os antigos que 2-0 é um placar perigoso, lembra disso? Para quem está perdendo. É perigoso para quem está perdendo. O problema é o momento do Red Bull Bragantino, né? O time vem mal, 6 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas e não demonstra reação. E tem tido muito azar também, né? Dois jogadores se machucam no primeiro tempo. E muito mal para ele a parada do Mundial de Clubes, né? O time vinha bem. Na volta não conseguiu se encontrar. Mas antes já tinha perdido aquela pegada do começo do Campeonato Brasileiro, né? Ali, para mim, o time jogava bem, era um time ali até com muito repertório ofensivo. Hoje caiu, o Fernando Seabra tentando retomar, mas até por esse momento instável, os desfalques por lesão, eu vejo o Botafogo bem favorito, mas estou nessa do Prof, 7-3. O Seabra tinha retomado um viço com C cedilha, né? Aquele brilho qualidades do time do Caixinha. Mas, pelo visto, foi muito breve, né? Teve a parada, teve as contusões, um azar danado. Não está com pinta. Pode ser que o Red Braga se supere, mas não está com pinta de que vai fazer isso, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que venceu o primeiro jogo por 2-0 aí, o time do Bragantino, né? O Botafogo que vencendo esse jogo, né, vai agora jogar por um empate, da a passagem para o time do Botafogo, a derrota por 1-0. O Botafogo ainda passa sim para a próxima fase, mas eu acredito que isso não vem ao caso, tá? Eu acredito que o Botafogo vence sim o jogo de hoje, empata ou vence e vai jogar com o regulamento debaixo do braço, tá? Botafogo que, lembrando, vai focar um pouco aí no Campeonato Brasileiro. Próxima semana, no meio de semana, daqui a quase uma semana, já tem o jogo válido também pelas oitavas de finais da Libertadores da América. Então eu acredito que esse jogo de hoje vai ser um jogo, né, a qual o Botafogo vai jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Vai jogar agora e no sábado já joga o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Fortaleza fora de casa. Na quinta-feira já enfrenta o LDU de Quito em casa, né? Jogo válido pelas oitavas de finais, primeiro jogo da Copa Libertadores. Então 3 competições ali em uma semana praticamente, né? De quarta a quinta-feira vai disputar 3 competições diferentes. Então vamos ver aí como o Ancelotti, né, o Júnior, vai se comportar aí nessa situação, né? Vamos ver aí também com a iminente saída de John. Léo Link ganha chance como titular do Botafogo. Isso mesmo. O arqueiro ao 5º jogo pelo Alvinegro. Chegará ao 5º jogo pelo Alvinegro, o primeiro sob o comando do David Ancelotti, antes da possível chegada de Neto, tá? Então o John hoje não será aí titular da partida, né? Com a eminente saída de John, que analisa a proposta para acertar com o West Ham da Inglaterra. Léo Link
terá uma nova oportunidade como titular do Botafogo no confronto contra o Red Bull Bragantino na volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. O jogador chegará ao seu 5º jogo pelo Alvinegro, que está próximo de acertar a contratação de Neto, que estava, né, em um time da Inglaterra. Na atual temporada, o arqueiro esteve em campo nos duelos contra o Madureira e Boa Vista, ambos pelo Campeonato Carioca, assim como na terceira fase da Copa do Brasil diante do Capital do Distrito Federal, né? Então, hoje não vai ter o John como titular aí do gol do Botafogo, né? E tem aí só esses embrólios internos aí do time jurídico, né? Essas partes jurídicas aí do time do Botafogo, mas, né, não vem o caso, já foi falado aí nos vídeos, né? Então, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso aí, né? Então vamos ver como que vai ficar aí essa situação jurídica do time do Botafogo. Mas, né, acredito que hoje não vai interferir a partida. Acredito sim que o David Ancelotti vai fazer um bom esquema hoje. Vai jogar com o regulamento, lógico, a gente sabe que será um jogo bem difícil também no final de semana contra o Fortaleza. E mais ainda contra a LDU na próxima semana, no meio de semana, né, já jogo válido pela Libertadores da América, oitavas de finais, que é uma competição muito importante aí para o time do Botafogo. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!